Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje a gente finaliza o conteúdo do terceiro bimestre falando sobre séries de pagamento e recebimento. Então, o que que é isso? O que que é série de pagamento? São parcelas. São como que se calcula uma parcela de um financiamento, por exemplo. Então, quando a gente faz uma compra lá a prazo, você tem a opção de pagar um preço à vista ou parcelar em 10 vezes. Então, qual que é a taxa de juro embutido nessas parcelas? Então, com as fórmulas que a gente vai ver aqui na aula de hoje, é possível descobrir essas informações. Qual que seria o valor que eu poderia pagar à vista e valeria a pena para mim pagar à vista se houvesse um desconto no pagamento à vista. Então, tudo isso a gente pode avaliar através das fórmulas da matemática financeira aplicadas a parcelas, aplicadas a séries de pagamento. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então, o conteúdo é séries de pagamento. Então, quais que são alguns conceitos importantes aqui para a gente retomar a respeito de séries de pagamento? Então, valor presente. Valor presente é a soma de todos. Quando eu estou avaliando o valor presente de uma série de pagamentos ou uma série de recebimentos, eu tenho que trazer ele a uma data focal. Isso já foi falado em algumas aulas anteriores, mas aqui a gente vai trabalhar com vários recebimentos em períodos diferentes, com valores diferentes em algumas situações. Então, para fazer essa avaliação desses fluxos de pagamento ou recebimento, eu preciso trazer esses valores a um valor presente ou a um valor futuro, para que todos os fluxos estejam representados numa mesma data, para que esses valores sejam comparáveis. Então, quando eu trago uma série de pagamentos para o valor presente vai ser a soma de todos os fluxos de caixa trazido ao momento atual através da descapitalização. Então, eu vou trazer todos os fluxos de caixa que eu vou receber lá no futuro, ou vou pagar lá no futuro, para o valor presente, para uma taxa de desconto que eu estimo, uma taxa de retorno esperado, alguma coisa do tipo. E para mim avaliar ao valor futuro, eu vou capitalizar esses fluxos de caixa até uma data futura única. Então, o valor futuro é a correção de cada um dos valores de caixa para uma data futura específica. E os fluxos de caixa são os pagamentos ou recebimentos que ocorrem em períodos diferentes. Então, se eu faço um investimento hoje e eu vou receber daqui a um ano R$ 1.000, daqui a 2 anos R$ 2.000, daqui a 3 anos 5.000, como que eu avalio esse investimento? Eu pego esses fluxos de caixa futuro e trago ele a valor presente para com uma taxa esperada de investimento, uma taxa esperada de retorno, e eu avalio se valor vai ser, esse valor que eu trouxe a valor presente vai ser maior ou menor do que o valor que eu tenho que aplicar. Se ele for um valor maior do que eu tenho que aplicar, é um investimento que vale a pena, vai trazer um valor maior do que um retorno maior do que eu esperava. Se for um valor menor do que eu tenho que investir, é um investimento que não vale a pena. Então, quando a gente tem séries não uniformes, é que é essa situação que eu falei, que são pagamentos futuros ou recebimentos futuros que não têm um padrão. Então, eu não recebo na mesma periodicidade ou não pago na mesma periodicidade os valores de um pagamento ou um recebimento
para o outro variam. Então, séries de pagamento não uniformes ocorrem quando o pagamento ou recebimentos não são uniformes em valor ou periodicidade. Cada fluxo deve ser calculado individualmente. Então, qual que é os passos para mim avaliar um investimento ou um financiamento com pagamentos não uniformes? Eu preciso identificar os fluxos, então determinar quais os valores e períodos de cada pagamento ou recebimento, aplicar uma taxa, usar uma taxa de juros exigidas para descapitalizar ou capitalizar aqueles fluxos de caixa, e somar os resultados, calcular o valor presente ou futuro através da somatória. Então, qual que seria a fórmula para mim trazer ao valor presente cada um dos fluxos de caixa? Então, seria essa fórmula que eu estou apresentando aqui. É a soma do fluxo de caixa em determinado período, é a soma de todos os fluxos de caixa de determinado período trazidos ao valor presente. Então, cada fluxo de caixa é trazido individualmente ao valor presente usando a taxa de desconto apropriada. Então, aqui, um exemplo aqui. Eu estou avaliando um investimento onde eu vou receber nos anos 1, 3, 5, 6 e 7, e a taxa de retorno exigida é de 10% ao ano. Então, no ano 1, eu vou receber R$1.000. Deixa eu tentar dar um destaque aqui. No ano 1, eu vou receber R$1.000. No ano 2, eu vou receber... No ano 3, melhor dizendo, eu vou receber R$2.000. No ano 5, R$3.000. No ano 6, R$4.000. E no ano 7, R$5.000. Então, são fluxos de caixa não uniformes. São pagamentos não uniformes. Então, tanto o valor quanto a periodicidade não são padronizados, não são as mesmas. Então, o que eu preciso fazer para me avaliar, trazer esses valores ao valor presente? Então, eu vou usar aquela fórmula, então eu vou somar todos esses fluxos de caixa no valor presente de cada um. Então, os R$1.000 que eu vou receber no ano 1, se eu trazer ele a valor presente, ele vai ser 909,09 centavos. Os R$2.000 que eu vou receber daqui a 3 anos vão equivaler, o valor presente desses R$2.000 é de 1.500, aproximadamente. Os 3.000 que eu vou receber daqui a 5 anos, o valor presente dele é de 1.862, e assim por diante. E como que eu cheguei nesses valores? Eu apliquei a fórmula. Apliquei a fórmula que está aqui. Peguei o valor e dividi por 1, mais a taxa elevado ao período, elevado ao tanto de tempo que aquele valor vai ser descapitalizado. Então, se a gente fosse fazer isso daqui no Excel, a gente poderia ter o seguinte. Então, ano 1, 3, 5, 6 e 7. Ano 1, R$1.000. Ano 2, ano 3, R$2.000. Ano 5, R$3.000. Ano 6, R$4.000. E ano 7, R$5.000. Então, qual que é o valor presente de cada um desses fluxos? O valor presente vai ser ele dividido pela 1 mais a taxa é de 10%, então vai ser 1,1, que é 1 mais a taxa, a taxa é de 10%, ou seja, 0,1,
1 mais a taxa vai ser 1,1 elevado ao período. Então, qual que é a soma do valor presente? Soma Então, o valor presente desses fluxos de caixa aqui é de 9.098,17. Ou seja, se eu espero uma taxa de retorno de 10% ao ano e eu vou ter um fluxo de caixa desse, eu tenho que aplicar eu tenho que aplicar no máximo 9.098. Se eu precisar aplicar mais do que isso, a taxa de retorno não vai ser a que eu estou esperando. Então, se eu precisar aplicar menos do que isso, a taxa de retorno vai ser maior do que a que eu espero. Então, é assim que eu posso avaliar um investimento onde eu sei qual é o valor, os fluxos de caixa que eu vou receber lá na frente, e eu estou querendo avaliar qual que é o valor máximo que eu posso aplicar para ter um retorno esperado. Tá. Então, o que a gente viu até aqui é falando sobre séries de pagamento não uniformes, onde eu não tenho um padrão, eu não tenho o mesmo valor para as parcelas e eu não tenho uma periodicidade igual. Quando a gente tem séries de pagamentos uniformes, a gente tem uma fórmula única onde a gente consegue descobrir o valor presente ou o valor das parcelas. Então, quais que são os conceitos importantes quando a gente está falando de séries de pagamentos uniformes? Então, uma nova sigla que surge é a PMT, que é pagamento. Então, pagamento ou prestação. Então, é a parcela da compra a prazo, é a parcela do financiamento do carro. Então, sempre que as parcelas são iguais num financiamento, as parcelas são iguais num parcelamento, a gente tem o conceito de PMT aqui na matemática financeira. Então, o PMT é o valor de cada pagamento ou recebimento uniforme periódico, é a prestação. A periodicidade na série de pagamento uniformes são um fluxo constante que ocorre em intervalos de tempos iguais. Então, sempre vão ocorrer na mesma intervalo de tempo, uma vez por ano, uma vez por bimestre, uma vez por mês, enfim, sempre vai ser na mesma periodicidade e há uma fórmula básica para calcular o valor presente das séries uniformes. Nas séries uniformes, a gente tem duas modalidades. A gente pode ter a modalidade postecipada, que é a primeira prestação no final do primeiro período, e a série antecipada, que é a primeira prestação paga no ato da compra, na entrada. Então, se eu vou lá fazer uma compra numa loja, e a loja pede para que a primeira parcela seja paga imediatamente, essa é uma série antecipada. Então, ela tem uma fórmula um pouquinho diferente.
O mais comum é que a primeira parcela seja paga só daqui a 30 dias. Então, essa sempre é a propaganda, é que não precisa dar uma entrada. A série postecipada é aquele financiamento, aquela parcela, onde eu não vou precisar pagar uma parcela no ato que eu estou fazendo a compra ali. Então, o mais comum é essa primeira, é a série postecipada. Então, na série postecipada, a fórmula é a seguinte: a fórmula para descobrir o PV é igual a PMT, o pagamento, vezes um mais a taxa elevado a n menos um dividido por um mais a taxa elevado a n vezes a taxa. E para a série antecipada, o que diferencia é o n no denominador da divisão ali, que vai ser o n menos um para mim descobrir o valor presente de uma taxa antecipada, de uma série de pagamentos antecipada. Então, vamos ver aqui uma aplicação prática dessa fórmula. Então, vamos imaginar que eu tenho uma parcela de R$ 500, essa parcela eu vou pagar ela durante 10 meses e a taxa de juros é de 2% ao mês. As condições foi que a primeira parcela, a primeira prestação foi paga ao final do primeiro mês, ou seja, é uma série postecipada. Então, aplicando esses valores na fórmula, a gente tem um valor presente de R$ 4.491,29. Então, seria nessa situação aqui, vamos imaginar que fosse um computador que estivesse sendo comprado aqui por essas condições. O valor presente, o valor à vista desse computador, seria de R$ 4.491,29. Então, a loja poderia, para a loja, se essa for a taxa de juros que ela tem que pagar lá para o banco e tudo mais, para ela, tanto faz ela receber 4.491,29 à vista, ou receber R$ 500 por mês durante 10 meses. Então, isso que é o conceito de... Então, como que isso daqui seria resolvido no Excel, por exemplo, ou na calculadora seria a mesma coisa? Deixa eu só ajustar aqui para ficar mais... seria... Tá já. Então, aqui é o mesmo exemplo que a gente tinha lá nos slides. Um PMT, um valor da parcela de 500, o período, o N, é de 10 meses e a taxa de 2% ao mês. Então, a taxa e o período têm que estar na mesma unidade de medida. E o que a gente quer descobrir aqui é o PV, o valor presente. Então, aplicando esses valores na fórmula, a gente vai ter a seguinte situação. Então, o PMT é 500, a gente vai precisar fazer isso vezes o quê? Vezes 1 mais a taxa é de 2%, então 1 mais a taxa vai dar 1,02 elevado a 10 menos 1 dividido por
1,02 elevado a 10 vezes a taxa de 0,02. Então, 500 vezes esse valor aqui, 500 vezes esse valor, dá o valor presente de 4.491. Certo? No Excel, a gente tem algumas funções que ajudam-nos a descobrir também essas informações. Então, a gente tem a função do valor presente. Então, a gente precisa informar nessa função a taxa, 10%, 2%, o período de 10 e o pagamento de 500. E essa função retorna o mesmo valor. Aqui a gente também consegue informar se a série é postecipada ou antecipada. Então, se eu está bem pequeno aqui, não dá para ver muito bem, mas se eu colocar aqui na função 0 é o fim do período, a postecipada é a mais normal e é a que o Excel assume que é a padrão. Então, se eu não informar nada, o Excel vai entender como uma série postecipada. Se eu colocar o 1 aqui, ele vai entender que a série é antecipada e ele vai corrigir o valor presente é um valor um pouco maior, o que significa que os juros incidiu sobre um valor menor ali no começo. Aqui na nossa fórmula, também se a gente mudasse aqui para 9, a gente também chegaria a esse valor. Certo? Tá. Mas isso é para a gente descobrir o PV. E se a gente tivesse indo lá fazer um financiamento de um carro, por exemplo, e eu sei o valor à vista do carro, eu sei o quanto é a taxa de juros, eu sei o período que eu consigo pagar, eu quero saber quanto que vai sair a parcela. A gente também consegue, através dessa forma, chegar nesse valor da parcela. Então, vamos imaginar que a gente quer comprar um carro de 50 mil, ou eu tenho um valor lá guardado e eu vou precisar de um financiamento para completar o valor do carro e que o valor que eu tenho que financiar seja de 50 mil. Eu vou pagar esse financiamento em 48 meses e a taxa de juros que eu consigo é de 1% ao mês. Quanto que vai ser o valor da parcela nessa situação? Então, colocando a parcela aqui, o PMT, em evidência, a gente consegue calcular esse valor. Aqui, a primeira parcela eu vou pagar 30 dias depois que eu realizar a compra. Então, o PV vai ser de 50 mil. E o cálculo da fórmula, mesma coisa. Igual 1,01, que é 1 mais a taxa, elevado a 48, menos 1, dividido por 1,01 elevado a 48 vezes a taxa de 0,01.
Então, 50 dividido por 39,97, vou ter uma parcela de 1.316,69. E qual que é a fórmula, a função do Excel para descobrir isso? A função também se chama pagamento, PGTO. Então, nessa função eu vou informar a taxa, eu vou informar o número de períodos, eu vou informar o valor presente, e isso vai me dar o valor do pagamento. Vou colocar aqui, só colocar o PV em negativo, que daí ele já vai o valor certo. Aí, então, as funções do Excel financeiras, a gente pode até vir aqui em fórmulas em financeiro, a gente vai conseguir ver várias delas. Então, eu consigo descobrir o número de períodos, eu consigo descobrir o pagamento, eu consigo descobrir o valor futuro, o valor presente, a taxa. Então, tem várias funções financeiras aqui no Excel que vocês podem estar brincando com elas para fazer esses cálculos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o valor, vamos imaginar que o PMT fosse de 1.400 nessas mesmas condições. Então, nessa situação aqui, qual que seria a taxa? Eu poderia descobrir a taxa pela função taxa. Eu informo o número de períodos, o valor presente, eu informo o número de períodos, depois o valor do pagamento negativo, e o valor presente. A taxa foi de 1,27%, 28%. Então, é uma taxa, o pagamento foi maior, obviamente, a taxa de juros aplicada seria uma taxa maior. Enfim, então, mesma coisa para as outras informações. Eu tenho NPER, é outra função que a gente pode usar, que é o número de períodos, taxa, valor futuro, FB, VF, na verdade, VF e valor presente. Enfim, mas com a fórmula, para utilizar na calculadora, vocês também conseguem chegar a esses valores. Tá joia? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva. Prestem atenção nos próximos dias que eu vou disponibilizar algumas atividades no Moodle para vocês resolverem, e bons estudos.